Estamos de volta com o segundo bloco do nosso TV Esportes, aqui na sua TV Educativa, Canal 3. Lembrando que o nosso encontro toda terça-feira, do meio-dia até as 13 horas e também uma reprise das 19 até as 20 horas. Hoje tem rodada cheia no Campeonato Brasileiro da Série B. A tabela já está na tela e a gente vai acompanhar os resultados da rodada que passou, a 16ª, e a rodada que vai acontecer a 17ª, começando hoje, com os dois clubes de Alagoas jogando. Vamos dar uma recapitulada no que passou. Na 16ª, o Avaí venceu o ABC 3-1, o América perdeu para o Atlético 2-0, o Bragantino perdeu para o Ipatinga 2-0, o Ceará venceu o Barueri 2-0, o Asa venceu o Guarani 1-0, a gente viu os gols. O Goiás venceu o Boa por 2-0, São Caetano e Criciúma 1-1, Guaratinguetá e Joinville 3-0 para o time catarinense. O América Mineiro perdeu do Vitória 2-1 e o Paraná venceu o CRB 4-0. Hoje, rodada cheia, 5 jogos às 19h30. Joinville e Bragantino, Criciúma e América de Natal, Ipatinga e Paraná, Vitória e Guaratinguetá, CRB e Ceará no estádio Rei Pelé, 19h30. Os jogos das 21h50. Guarani e Avaí, Barueri e Goiás, Atlético Paranaense e Asa, isso lá em Paranaguá, lá no Paraná, ABC e América Mineiro, Boa Esporte e São Caetano. Vamos observar como é que está a tabela, como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Os times do G4 aí oscilando, mudando um pouco. O Criciúma se mantém lá em cima com 36, o Vitória logo abaixo com 35, em seguida Goiás e Joinville chegando ao G4 aí, o JEC com 30 pontos. E na parte de baixo, na segunda parte da tabela, temos o CRB sendo o primeiro ali com 21 pontos, em 11º colocado, e o nosso querido Asa ali na portinha da zona do rebaixamento, mas conseguiu sair, graças a Deus, com a vitória, tendo Bragantino, Guaratinguetá, Ipatinga e Barueri, os 4 que seriam rebaixados se o campeonato terminasse hoje. Vamos para a Série D, como é que está o CSA? Classificação azulão fazendo muito bonito, 17 pontos, o CSA é o primeiro colocado, o Souza vem logo abaixo com 11 pontos e o Feirense, que ainda sonha com alguma coisa, ele tem 7 pontos. A rodada aqui, ó, o Vitória da Conquista venceu o Itabuna, os dois times já não almejam mais nada, o Itabaiana, isso, o CSA venceu o Feirense por 5-0, a gente já viu os gols, o Feirense, e na próxima rodada, o CSA folga, domingo, Feirense e Vitória da Conquista. Vitória já não almeja mais nada. Se o Feirense ganhar, vai a 10 pontos. Encosta no Souza. Obriga o Souza a vencer a equipe do Itabaiana fora de casa. Itabaiana também não almeja nada, mas com certeza aí vai querer terminar com honra o campeonato da Série D. E na última rodada, o Azulão do Mutante, o CSA, no dia 26 desse mês, vai até lá o interior baiano encarar o Vitória da Conquista. E o Souza encara o Feirense. Esse deve ser o jogo-chave, vai pegar fogo, brigando pela última vaga, está aqui. Se os dois vencerem, né, chega um com 14 e o outro com 10. Ah, não, aí acaba. Ah, então é. Então, no caso, o Souza pode garantir a classificação. O Souza aí joga fora de casa e o Feirense joga dentro. Se o Souza vencer, está dentro, o Feirense já não dá mais, né? E esse jogo aqui vai ser só para cumprir tabela, o Azulão, que briga aí para ser o primeiro colocado do seu grupo para entrar com vantagem na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Campinense, Baraunas e Horizonte, que fazem parte do grupo A3, serão os possíveis adversários do CSA. São 2 mata-mata, o primeiro e o segundo. Passando, o CSA consegue o sonho do acesso para a Série C. Mas vamos voltar a falar de Série B. Dessa derrota, Miranda, do CRB fora de casa, realmente foi um resultado expressivo. Na Série B, como você mesmo falou com propriedade, fora de casa temos que beliscar alguma coisa. Mas o CRB estava muito apático, muito diferente do time que vinha jogando as últimas rodadas. Tem um primeiro tempo, né? O primeiro tempo do CRB não foi lá essas coisas, né? Para não dizer que não foi muito ruim, né? Um primeiro tempo muito ruim. O segundo tempo foi menos ruim, a gente pode dizer assim. Mas mesmo desse jeito, a minha preocupação com o CRB é a questão de perder jogadores, né? Perdeu para mim o Elcinho, que era um dos principais jogadores, era um jogador que tinha uma válvula de escape muito interessante, que o CRB tinha em cima do Elcinho, com uma qualidade.
Era um jogador que jogava ali pelo meio, que estava entrando pelo meio. Essa fase dele pelo meio foi muito boa. E durante os jogos, até no final, ele ia mais para a ponta direita ali, né? E o CRB poderia fazer algumas modificações. Então era do tipo do jogador que, além dele ter qualidade, ele mesmo ter uma qualidade técnica muito boa, era um jogador que o CRB poderia brincar, no bom sentido, ali, taticamente com ele. Ele poderia ali ser surpresa para os outros times. E isso aconteceu. Até o próprio Giovani. O Giovani entrava muito do lado esquerdo ali, mas até sumia no jogo, que é um jogador que desaparece de vez em quando da marcação. Mas ele tem um passe bom, uma bola parada muito boa, que isso pode decidir. E o passe bom dele, em quase todos os jogos que venceu, principalmente os jogos aqui, tinha um lançamento dele para o Elcinho. Né, uma virada de bola para o Elcinho. Esse jogo, o Elcinho vindo na diagonal ali, sabe, era mortal essa jogada. Com o passe bom, com o lançamento bom, então numa retomada de bola rápida, Giovani na esquerda, ele lançava o Elcinho. Então já era uma oportunidade boa. Que o CRB não tem mais. A minha preocupação é de como vai remontar isso, do que vai ser feito do CRB nesse sentido. Porque o CRB, ele tem que se preocupar na sua parte de defesa, ele tem que se preocupar bastante para ter uma certa regularidade nessa defesa. E nós estamos num momento muito complicado do campeonato, que é aquele momento que você conseguiu uma gordurinha, deu uma respirada, mas se você perder o fio da meada, você perder 2, 3 partidas aí, você já está embaixo de novo. E aí já vem a pressão toda outra vez. Então você pode até perder uma partida aqui, mas ganha outra lá. Perde uma aqui, ganha outra lá. Você vai estar sempre indo e voltando nessa regularidade. Porque se a gente for pensar, o segundo turno são 19 partidas. Ainda tem 19 partidas só no segundo turno. E tem o quê? Mais 2 ou 3 agora nesse primeiro turno? Mais 3. Mais 3. Então são tem a rodada hoje. 22 partidas. Final de semana e no outro final de semana. 22 partidas. O que tem que ser feito? A comissão técnica do CRB, eu acho que com certeza já fez isso, até pelas palavras do Roberto Fonseca, ele falando, né, sobre aqui não vou usar tal jogador, ali eu vou usar, porque ele já deve ter sentado, descartado alguns jogos. Isso acontece. Você descarta alguns jogos, esse aqui o ponto que vier é lucro, é jogo perdido. Mas esse aqui eu tenho que vencer, esse aqui eu tenho que vencer. Quantos jogos tem que vencer? A comissão técnica já falou que a meta seriam 27 pontos. Exatamente. Nesse primeiro turno. Pode chegar lá, e se não vai ter que... 3 jogos, 2 vitórias. Vai ter que compensar faltam isso. 9 a ser disputados, né? Tem que buscar um empate. Ele tem 21, se ele ganhar as 2 em casa, exatamente, que seria Ceará hoje e o Asa no outro sábado, não este agora, o outro sábado seria o último, seriam os 6 pontos, os 27 que ele grande verdade projetou para o primeiro turno. O que acontece? Os jogos em casa, você tem que fazer os jogos em casa. Se ele fizer todos os jogos em casa com a gordura que ele já tem, ele fica até numa posição muito boa na competição. Isso. Né? Então ele tem que fazer o cálculo agora, cada jogo em casa que ele perder um ponto, ele tem que recuperar isso fora. Ele tem que pensar assim. E o jogo contra o Asa, que é clássico, esse clássico aí se descarta um pouco. Você não pode falar assim que é o jogo em casa. É um clássico, e clássico é atípico. Né? E esse clássico vai ser um clássico até porque mais atípico na última rodada do campeonato, lá em dezembro, ele vai jogar em Arapiraca, mas não é um jogo fora de casa. Jogar um clássico mais atípico que os outros, que vai ser o primeiro dos 2 na segunda divisão aí. Né? Então, um pode estar mal, outro está bem, a gente sabe que se superam numa hora dessa. Então, eu acho que o CRB tem que começar a pensar assim. E outra coisa, não adianta transferir muita pressão porque ele perdeu de 4 para o Paraná Clube. Tudo bem, Paraná pode não ser lá um grande time, mas eu tenho assistido alguns jogos do Paraná e tenho gostado. A partir de quando o Paraná ganhou a segunda divisão do Campeonato Paranaense... E voltou as atenções para a Série B. Isso tem um mês atrás, mais ou menos, um mês e pouco, ele fez bons jogos. O jogo dele contra o Vitória, que ele perdeu lá, eu assisti aquele jogo, foi um jogo que não era para perder. Detalhe também, o Paraná jogou muito melhor do que o Vitória, isso em Salvador. O último jogo dele fora de casa contra o ABC no Frasqueirão, exatamente, que perdeu do Deus é 0, o Paraná foi superior, exatamente, totalmente. O ABC foi 2 vezes no gol e fez 2 gols. Ele tem jogado bem, está faltando um pouco mais de equilíbrio esse time do Paraná. Muito então bom. Agora, depois que ele venceu, tirou aquele peso de estar na segunda divisão do Campeonato Paranaense. E estava simultaneamente com a... Ele começou a jogar um pouco mais. O Ricardinho, que é o técnico, ele está estreando como técnico, ele está dando uma ajeitada naquele time. Então, também, para que as pessoas não pensem, o CRB não perdeu de ninguém, não. Uma galinha morta. Não é assim também, não. A gente tem o costume, de vez em quando, de desprezar o adversário, falar, mas perdeu. E de vez em quando você perde para um Atlético Paranaense e acha que foi ruim o jogo. Até o próprio empate contra o Barueri, muita gente, claro, mas o Barueri é lanterna, mas vai olhar a estrutura, assim, a folha do Barueri. Não, e a circunstância do jogo, tem muita circunstância ali, tem muita coisa. Sabe que o CRB também ganhou de alguém, que alguém lá reclamou, mas perdeu para o CRB? Atlético Paranaense, né? O time vai falar, perdeu para o CRB? Né? Então tem isso também, a gente tem que começar a colocar uma coisa na cabeça, que se a gente começar a colocar muita pressão em cima desse time do CRB, você pode estar jogando contra o patrimônio. Claro. Você pode estar dando um tiro no pé.
tem que ter paciência. Vamos cobrar do CRB os jogos aqui? Em casa. Vamos cobrar. Agora, o cobrar numa maneira boa. Vai lá torcer, fique em cima, apoie. Os jogos fora de casa, gente, não é brincadeira não. Não é fácil, é um dos campeonatos mais difíceis do Brasil. Tem que beliscar algum pontinho fora de casa. Aí você lá fora de casa, você leva uma derrota, começa a chiar com o técnico, chiar com o jogador. Não é por aí. Tá certo. Não é. E o CRB joga hoje, lembrando o torcedor, 19 horas e 30 minutos, 7h30, no Estádio Rei Pelé, Trapichão lotado, com certeza. Você que é torcedor do CRB, pode ir para o Estádio Rei Pelé e apoiar o CRB. Foi um apagão mesmo, Paulo, que aconteceu? Eu achei engraçado, lembrando aqui a frase do Miranda no primeiro bloco, o torcedor que tiver razão, ele vira dirigente, né? Então, é justamente isso, o torcedor tem que ir hoje, né, esquecendo esse jogo fatídico lá no Paraná, 4-0, um apagão, pode-se dizer assim, mas hoje é outra história, outra. Difícil, mesmo. Difícil, porque o Ceará é um clube que já está acostumado venceu com na última rodada do Barueri, jogar. Jogou muito bem, poderia ter goleado, foi 2-0 o placar, ninguém se engane. O Ceará teve inúmeras chances de golear, a gente assistiu o jogo, eu assisti o jogo, o pessoal do CRB assistiu, e viu que o Ceará é um time perigosíssimo, a dupla de ataque está muito entrosada, o Itamar e o Mota. Dupla de ataque muito entrosada. E há muito tempo, né, que já jogam junto, o Itamar e o Mota. E não desprezem o Mota, não, com a experiência que tem esse jogador. Quando eu olho a tabela assim, de Série B, aí vejo assim, CRB contra América Mineiro, CRB contra Criciúma. Eu sei que são equipes do futebol brasileiro com mais tradições, com mais questões financeiras, com todas essas questões, mas eu mesmo, como torcedor, né, não como cronista, meu temor é maior com os times do Nordeste em relação aos jogos dentro de casa. Bom, um Ceará, eu acho muito mais difícil você jogar com o Ceará dentro de casa do que jogar com o América Mineiro fora. Com você. Entendeu? Porque lá você vai como franco atirador, você já sabe que o time é superior, que o time é melhor. Já receber o Ceará aqui é problema. Outro problema vai ser esse jogo do Asa, como você mesmo falou. É muito difícil você colocar, tem 9 pontos para disputar, precisa ganhar 6, que é a meta da diretoria, a meta dos jogadores, é a meta da Série B, do primeiro turno da Série B, para o CRB se manter, é 27 pontos. Aí quando você colocou, eu nem estava lembrado, mas quando você colocou Asa, já me dá uma coisa assim, tipo, o clássico. Eu queria que não fosse esse confronto agora. Entendeu? Vamos guardar essa discussão para o próximo bloco. A gente já estourou e com certeza a gente vai falar do que vai acontecer na rodada de hoje, a perspectiva dos clubes alagoanos e também vamos falar de CSA classificado já na Série D a 5 jogos de carimbar o acesso. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.